Hoje, indo direto do assunto, a gente vai falar sobre ejaculação precoce. Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa doença que afeta tantos homens. Então, muitos homens procuram aqui o consultório porque eles estão insatisfeitos com a duração da relação sexual. Eles sentem que quando eles começam ali a namorar, principalmente na hora da penetração, isso acaba durando menos e a parceria não consegue chegar ao orgasmo. Isso é causa de frustração, eventualmente a pessoa pode até se sentir envergonhada e muitas vezes a parceria pode cobrar também isso, como se isso fosse uma coisa que a pessoa estivesse controlando ali na hora. Essa falta de controle em relação à ejaculação, a gente chama de ejaculação precoce. Ao longo do tempo, já existiram várias definições que tentam medir isso daí por um tempo, se isso acontece antes da penetração ou se é bem no começo da penetração. De maneira geral, existem várias maneiras de a gente classificar isso e a que eu mais gosto é quando a gente pensa que as duas pessoas ali na relação precisam sair satisfeitas. Então, a pessoa que tem a relação, ela precisa ter o controle ali da ejaculação. Existem dois tipos principais de ejaculação precoce. Existem pessoas que desde que começam a atividade sexual, eles já têm essa ejaculação num tempo mais curto do que elas gostariam e acabam não conseguindo satisfazer a parceria e se sentem frustrados. Essas pessoas a gente chama de ejaculação precoce primária. Outras pessoas, elas costumam ter a vida dela normal até um certo ponto onde ela desenvolve isso e ela perde esse controle da ejaculação. Isso a gente chama de secundário. O primeiro caso, as pessoas têm alguma alteração ali realmente e elas têm uma sensibilidade um pouco maior e isso acaba acontecendo com mais rapidez, né? Esses casos a gente consegue até tratar, ajuda também tratamento comportamental, mas é muito difícil a gente conseguir tratar de uma forma adequada sem usar medicação. E a gente vai falar um pouquinho mais da medicação mais pra frente. Outras pessoas que desenvolvem isso ao longo da vida, geralmente o grande vilão é a ansiedade. Então, quando a gente vai para uma relação sexual e a gente está ansioso, preocupado, se vai ser bom, se você vai agradar, se vai ter ereção ou não, quando existe alguma preocupação ali, o nosso corpo ele libera substâncias e uma das principais é a adrenalina. A adrenalina, ela é o neurotransmissor, faz com que a gente ejacule. Então, logo no começo da relação, a pessoa perde o controle ali, porque ele tem uma descarga adrenérgica maior pela ansiedade e acaba ejaculando antes do que ele gostaria. Para essas pessoas, a gente também pode usar medicações, mas é importante algumas medidas comportamentais e eventualmente até medidas de acompanhamento mesmo psicológico ali com um terapeuta. Então, como que a gente trata isso, né? Então, em relação às medidas comportamentais, é interessante em ambos os casos a gente ter alguém, um psicólogo, por exemplo, acompanhando, tentando entender por que a pessoa está tão ansioso ali com aquele momento. Outra coisa que é importante é se colocar em situações onde você se sente mais confortável, né? Então, onde você tem uma parceria que você já conheça, confie, exista menos cobrança e, de fato, cobrar menos de si mesmo, para que você tenha um ambiente mais tranquilo ali e consiga aproveitar o que a relação traz de bom sem ficar preocupado. Outra coisa que é importante, ou que pode ser feita, é que quando a gente se masturba antes de uma relação, o tempo de latência ele tende a aumentar. Então algumas pessoas lançam mão dessa estratégia, principalmente quando elas estão preocupadas, que vão perder o controle ali, para aumentar esse tempo de duração da relação. O grande problema disso é que isso eventualmente pode interferir um pouco ali no prazer de fato. Em relação às medicações, a gente tem aqui no Brasil duas medicações principais. A paroxetina, que é mais amplamente disponível, que é uma medicação que a gente usa todos os dias. Ele é um antidepressivo, ajuda na ansiedade e ele ajuda também em relação à ejaculação. E a gente tem uma mais específica para ejaculação precoce, que é a dapaoxetina, que aqui o nome de referência é o Prozoi. Essa medicação ela funciona muito parecido com a paroxetina, mas a gente pode usar de demanda, ou seja, usa só antes de ter a relação sexual, da mesma maneira com que se usa, por exemplo, um Viagra ou um Cialis. Além disso, existem medicações tópicas, então sprays que a gente coloca ali na região que diminuem a sensibilidade e com isso aumenta o tempo de latência e a pessoa consegue ter um pouquinho mais de controle. Algumas pessoas, à medida que o tempo vai passando, a gente usa essas medicações no começo, mas ela consegue ir diminuindo e consegue aprender a ter um pouquinho mais de controle, um pouco mais de treinamento ali. Outras são pessoas que realmente precisam de medicação, mas se dão super bem usando isso a longo prazo. Isso depende de paciente para paciente. De maneira geral, esse tratamento com spray, com medicação e medidas não farmacológicas costuma resolver bem para as pessoas que têm esse problema, né? Então, se você achou que esse conteúdo é interessante, curte aqui,
compartilha para quem você acha que isso possa ajudar e se inscreve aqui no canal. Um abraço e até a próxima.